Bom dia, pessoal. Ou boa tarde, boa noite, depende do horário que você vai ver esse vídeo, não é isso? Estamos com saudade de vocês já, esperamos que estejam bem, que estejam se cuidando, para que em breve estejamos juntos novamente, ok? Bom, eu deixei lá para vocês, né, vocês lembram, na última aula, um videozinho de apoio sobre o que a gente já havia visto em sala, certo? Nós já havíamos visto os slides, a gente já tinha visto no livro, né? Já havíamos comentado algumas coisas sobre prosa romântica, tá certo? E aí, hoje nós iremos apenas fazer a correção da atividade, tá certo? Então, você que me mandou a atividade, vai assistir aqui e vai corrigir o que você fez, tá bom? Vamos lá. Bom, foram apenas 5 questões, não é isso? E a primeira questão, ela diz assim: ele era o inimigo do rei, certo? Nas palavras de seu biógrafo, Lira Neto, ou ainda um romancista que correlacionava desafetos, azucrinava Dom Pedro II e acabava inventando o Brasil. Assim, era José de Alencar, 1829 a 1877, o conhecido autor de O Guarani e Iracema, tido como pai do romance no Brasil, como nós já vimos. Além de criar clássicos da literatura brasileira com temas nativistas, indianistas e históricos, ele foi também folhetinista, diretor de jornal, autor de peças de teatro, advogado, deputado federal e até ministro da Justiça. O cara era o cara. Bom, para ajudar na descoberta das múltiplas facetas, esse personagem do século XIX, parta, ok? Bom, história viva, ok. Vamos lá? Então, com base nesse texto, essa é a primeira questão, tá certo? Com base nesse texto, que trata do papel do escritor José de Alencar e da futura digitalização de sua obra, desprende-se que nós entendemos que a digitalização dos textos é importante para que os leitores possam compreender seus romances. Letra A. Letra B. O conhecido autor de O Guarani e Iracema foi importante porque deixou uma vasta obra literária com a temática atemporal. Letra B. A divulgação das obras de José de Alencar por meio da digitalização demonstra sua importância para a história do Brasil imperial. Essa é a letra C. Letra D. A digitalização dos textos de José de Alencar terá importante papel na preservação da memória linguística e da identidade nacional. Ou letra E. O grande romancista José de Alencar é importante porque destacou por sua temática indianista. Letra A, B, C, D ou E. De acordo com o texto que nós lemos antes. Quem respondeu a letra D
acertou. Por quê? Como nós sabemos, a importância das obras de José de Alencar não acarretam somente a sua destacada contribuição para a implantação dos romances no cenário brasileiro, não, como também a digitalização de seus textos permitirão a preservação de aspectos linguísticos e da identidade nacional. Então, mostrando assim os valores e costumes de quem daquela época, né? E servindo também como é que eu posso dizer, contribuinte do patrimônio histórico literário, tá certo? Então, é a letra D, tá certo? Primeira questão, letra D. E aí nós vamos para a segunda questão. A segunda questão diz o seguinte, vamos ler aqui. O sertanejo, o sertão e o sertanejo. Ali começa o sertão chamado bruto, nesses campos tão diversos pelo matiz das cores, o capim crescido e ressecado pelo ardor do sol transforma-se em vicejante tapete de réu. Quando lavra o incêndio que algum tropeiro, por acaso ou mero desenfado, ateia como uma faula do seu queda a vívida centelha. Corra daí a instantes qualquer aragem, por débil que seja, guia e trêmula, como que a contemplar medrosa e vacilante os aspectos imensos que se alongam diante dela. Então, o fogo, detido em pontos, aqui, ali, a consumir com mais lentidão algum estorvo, vai aos poucos morrendo até se extinguir de todo, deixando como sinal de avassaladora passagem o alvacento lençol que lhe foi seguido dos velozes passos. Então, por toda parte, melancolia, de todos os lados, tétricas perspectivas. É cair, porém, daí a dias, copiosa chuva, e parece que uma varinha de fada andou por aqueles sombrios recantos. Era tudo um trabalho íntimo e espantosa atividade. É um texto de Taunay, ok? E aí diz assim, o romance romântico teve fundamental importância na formação da ideia de nação, certo? Então, considerando o trecho acima, é possível reconhecer que uma das principais e permanentes contribuições do romantismo para a construção de identidade da nação considerando o trecho acima, é possível reconhecer que uma das principais e permanentes contribuições do romantismo para a construção da identidade da nação é, letra A, possibilidade de apresentar uma dimensão desconhecida da natureza nacional, marcada pelo subdesenvolvimento e pela falta de perspectiva de renovação. Letra B. Consciência da exploração da terra pelos colonizadores e pela classe dominante local, o que coibiu a explosão desenfreada das riquezas naturais do país. Ou letra C. Construção em linguagem simples, realista e documental, sem fantasia ou exaltação de uma linguagem, de uma imagem da terra que revelou o quanto é grandiosa a natureza brasileira. Ou letra D, expansão dos limites geográficos da terra, que promoveu o sentimento de unidade do território nacional e deu a conhecer os lugares mais distantes do Brasil aos brasileiros. Ou a letra E, valorização da vida urbana e o progresso, em detrimento do interior do Brasil, formulando um conceito de nação centrado nos modelos da nascente burguesia brasileira. Letra A, B, C, D ou E. Quem respondeu a letra D, né, questão 2, letra D,
acertou. Por quê? Bom, uma das características do romance regional é o que? É descrever locais mais afastados da capital. Lembra que a gente disse? Então, ele descreve locais mais afastados, contribuindo para o quê? Para a expansão e conhecimento de regiões que até então não eram exploradas no âmbito literário, né? Então, são lugares desconhecidos. Então, como também a possibilidade de conhecer e valorizar o cenário brasileiro e suas enormes diversidades. Então, que diversidades são essas? As diversidades regionais, como se percebe no trecho da obra de Inocência, tá certo? Então, por isso, é a letra D, ok? Bom, vamos lá. Terceira questão. Diz aí, no romance Memórias de um Sargento de Milícia, de Manuel Antônio de Almeida, o que chama a atenção é um aspecto pouco comum nos romances românticos, ou seja, a visão social transmitida a partir da perspectiva. Então, que perspectiva é essa? No romance Memórias Póstumas de Milícia, Memórias Póstumas, eu lembrando do outro, Memórias de um Sargento de Milícia, de Manuel Antônio de Almeida, o que chama a atenção é um aspecto pouco comum, ou seja, a visão social transmitida a partir de uma perspectiva. Qual é essa perspectiva? Das classes dominantes e aristocráticas, dos segmentos militares da sociedade, do submundo do crime e da violência, da população estudantil acadêmica ou das classes pobres desfavorecidas. Quem respondeu a letra E acertou. Então, por quê? Porque, diferente de outros romances românticos, tá certo? Essa obra aí, né, Memórias de um Sargento de Milícia, ela não possui nenhum traço de idealização amorosa ou retrato cotidiano do cenário burguês, tá certo? Então, ao contrário dessas ideias, nós percebemos que se há uma descrição e um retrato do cotidiano das camadas mais humildes da sociedade, como também nós temos aí a figura de um anti-herói que sobrevive com o uso da malandragem, tá certo? Então, por isso que é a letra E. Quarta questão, estamos já finalizando. E a quarta questão diz o seguinte: o índio. Em alguns romances de José de Alencar, como Iracema e Ubirajara, o índio ele é o quê? Letra A, retratado como objetividade, numa perspectiva rigorosa e científica. Letra B, idealizado sobre o pano de fundo da natureza, da qual é o herói épico. Letra C, pretexto episódico para a descrição da natureza, visto com o desprezo, letra D, do branco preconceituoso que eu considero inferior, ou letra E, representado como um primitivo feroz e de maus instintos. Lembra que a gente falou como ele era visto, o índio, como o índio era visto, né, nessa época? Então, quem respondeu a letra B acertou. Idealizado sobre o pano de fundo da natureza, da qual é o herói épico. Então, vejam só, letra B. Então, nós. Por quê, professor? A representação do elemento indígena é distorcida da realidade em que ele viveu. Então, com o processo colonizador, então, isso foi distorcido, né? Então, após a independência do Brasil, faz-se necessária agora a construção de uma identidade brasileira e a figura da Índia, né, do índio, do índio, é retomada como um elemento idealizado junto ao cenário da natureza. Então, além disso, esse índio aproxima-se de um herói medieval. Então, eles eram vistos como heróis, né? Tá certo? Por isso é a letra B. Última questão que diz aí: nos romances Senhora e Lucila, José de Alencar dá um passo em relação à crítica dos valores da sociedade.
da sociedade burguesa da época, né? Então, na medida em que coloca como protagonistas personagens que se deixam corromper por dinheiro, entretanto, essa crítica se dilui e ele se reafirma como escritor romântico. Então, nessas obras. Por quê? Pune, letra A, pune os protagonistas no final, levando-os a um casamento infeliz. Letra B, justifica o conflito dos protagonistas com a sociedade pela diferença de raça. Uns índios idealizados, outros brasileiros com maneiras europeias. Letra C, confirma os valores burgueses, condenando os protagonistas à morte. Letra D, resolve a contradição entre o dinheiro e valores morais, tornando os protagonistas ricos e poderosos. Ou letra E, permite os protagonistas recuperarem sua dignidade pela força do amor. Bom, quem respondeu mais uma vez a letra E acertou. Permite aos protagonistas recuperarem sua dignidade pela força do amor. Por quê? Bom, as obras de José de Alencar, elas costumam fazer uma crítica social aos valores, certo? Ela costuma aos valores, aos costumes da época, né? Lembra? Que era uma crítica demonstrando também as relações por interesse e o rompimento dos valores morais. Então, observando tanto aqui na obra de Lucila, quanto na obra Senhora, né, nós vemos isso. Então, os personagens masculinos, ao final da obra, eles se arrependem por suas atitudes, entendeu? Fazendo com que o sentimento amoroso e o perdão que se sobreponham sobre os seus erros, de modo que a amada continue submissa e fiel aos seus sentimentos. Então, é por isso, tá certo? Os protagonistas recuperam a sua dignidade pela força do amor, tá certo? Bom, terminamos por hoje, tá certo? A nossa correção. Fiquem todos com Deus e até a nossa próxima aula, se Deus quiser. Tchauzinho.